Dante Coiro, natural do sul da Itália, numa pequena cidadezinha chamada Santo Arsênio, mas antigamente não era o Brasil, era a América. Ei, vamos para a América, que lá, com o tempo da guerra, foi uma destruição de tudo. Então eu vim para cá, esse país abençoado me acolheu. O ano que eu nasci foi em 1947, então, que é ano da fundação da Vila Brasilândia. Eu lembro que aqui a vila era bem pacata, né? De terra, tudo, a rua ainda era tudo de barro. Meu pai tinha um caminhão Chevrolet, né? Depois tinha a escola japonesa, tinha esse cinema que é feito de madeira, as vizinhanças aqui era tudo portugueses, italianos. Eu disse, eu vou fazer uma caminhada aqui na Brasilândia para ver como é que é. Como era de costume lá na Itália, quando a gente ia para as montanhas, a cada esquina que chegava, quebravam uma parte do mato. Porque digo, para voltar, depois como é que eu vou saber? O meu pai quando veio do Japão com meu avô, né, meus avós, e família grande, né, e de lá do Porto de Santos já eles mandaram para fazenda Alta Sorocabana. Depois eles mudaram pro Pedra Grande, que é a estrada de Parada de Taipas. Acho que é no ano 42, assim, né, era tempo de guerra. E como ele estava num sítio de um brasileiro, o brasileiro falou, expulsou, japonês não pode morar aqui. E meu pai então veio morar aqui na Brasilândia. Falo do passado de presente, para no futuro o povo recordar. Peço licença, minha gente, pra Rosa de Brasilândia exaltar. Antes era luz de lampião, pau de arara era a condução. Suas ruas eram só poeira, diversão era o cinema de madeira. Suas ruas eram só poeira, diversão era o cinema de madeira. Brasilândia agora é distrito, e até executivo, luz de mercúrio iluminando o asfalto. Rosa de ouro cantando seu samba bem alto. Meu nome é Célio Pires de Araújo, eu sou jornalista. Meus pais vieram para a Brasilândia na década de 50, logo no início. Então a Brasilândia, nesse período, era muito festiva também. Tinha todo um processo, assim, de uma cidade do interior mesmo, assim, né? Meu nome é Valdir dos Santos, eu tenho 47 anos e nasci na Brasilândia. A gente saía a 100 metros de casa, realmente você já tinha contato com a mata. E a gente começou a notar que isso foi desaparecendo ao longo do tempo, né? Meu nome é Raul Siqueira, eu tenho 78 anos, tinha uns 16 anos. Rapaz novo, então eu acompanhava ele, meu pai, né? O riozinho que descia ali, a água era uma água cristalina, aqueles lambari do Rabo Vermelho, a gente pegava muito. O rio Cabuçu, ele pegava a água lá do Jardim Damasceno, lá na cabeceira, lá em cima, do lado do Jardim Princesa lá.
do Jardim Corumbé, toda aquela água que atravessa a Cândido Sampaio lá, atravessava para baixo, começava o córrego e descia, o córrego Cabuçu, e deságua no Tietê. Eu morava na Cachoeirinha, pagava aluguel. Comecei a procurar terreno para comprar. Aí encontrei esse terreno aqui no Jardim Princesa. Imediatamente comecei a fazer a minha construção. Eu sou a Noêmia de Oliveira Mendonça, nasci em Novo Oriente, Ceará. Cheguei em São Paulo em 76 e no Jardim Damasceno em 77. Nós compramos um terreno que, na verdade, nós descobrimos que não éramos os verdadeiros donos. E daí foi quando iniciou toda uma mobilização dos moradores aqui para regularizar esse loteamento. Eu me chamo Maria Cícera de Sales, sou moradora da Brasilândia há mais de 40 anos e também faço parte de uma rede de entidades aqui da Brasilândia Freguesia. A minha família mudou aqui para Brasilândia e desde então moramos aqui, nesse bairro lindo e maravilhoso que a gente aprendeu a gostar, a amar, né? E fazer parte dele. Meu nome é Sandra Regina Dias de Oliveira Duarte. Eu nasci na Casa Verde. A gente já tinha esse amor, essa coisa pela serra, né? Foi uma questão econômica, mas aí juntou-se, né, a questão a paisagem, enfim. Da grande imigração nordestina para terra bandeirante. Meu nome é Antônio Calixto de Souza. Eu nasci no Ceará, numa cidade por nome de Crateús. Tenho 50 anos. Aqui era tudo mata. Aqui era só caminho. Aqui assim, a gente dava graças a Deus quando via um vizinho. Meu nome é Rogério Ferreira Rosa. Nasci em 1973. Meu pai veio de Minas e foi para Barra Funda. E minha mãe morava na Bela Vista. Eu me chamo Kelly Suzana de Araújo Silva. Eu tenho 26 anos. Eu nasci na Brasilândia. Vim para cá com 3 anos de idade, para Elisa Maria. A minha profissão, no momento, é educadora social. Mas eu sou formada em teologia, então eu sou teóloga. Quando eu cheguei aqui, o Elisa Maria, ele era assim, talvez assim, acho que não era um nada. Eu lembro que eu ia pegar passarinho, eu pegava rabeira nos caminhões de gás, nadei em riozinhos aqui da comunidade, tive esse privilégio. Eu nasci em Recife, eu morava em sítio. E depois os moradores, inclusive assim, meu pai, mobilizou com outras pessoas do bairro para conseguir água, luz, telefone, o ônibus. Quando eu cheguei, a primeira impressão que eu tive era assim, não era o que eu imaginava. É um mundo totalmente diferente do que eu vivia. Falar da Brasilândia, a gente tem que se referir sempre à freguesia do Ó, né? Porque o bairro, né, da Brasilândia, que foi loteado em 1947, antes disso ele era uma cercania da própria freguesia do Ó. O Manuel Preto, ele era um filho de uma pessoa influente da coroa e ele ganhou essa terra, né, das Seis Marias, que era a partir do Rio Tietê para cá e pegava uma grande área do que a gente conhece hoje como Zona Norte. E ele fez a colonização daqui através dos índios, né, que ele escravizava. Ele conseguiu fazer essa colonização também através dos negros escravos, né? Inclusive há muitos registros de fugas de escravos da fazenda dele, a perspectiva de ter havido aqui na região um quilombo, né?
mais importante no caso foi a formação do bairro da Brasilândia, porque os terrenos eram os mais baratos e a Companhia Brasilândia, que era da família Munhoz, as olarias eram deles. Então eles davam tijolos, telhas, para depressa fazer a casa. O prefeito Prestes Maia, mais ou menos lá pela Duque de Caxias, São João, Rio Branco, que lá era o centro de São Paulo, existia lá aqueles porões e normalmente se usava um termo até meio italiano, o cortiço. Lá onde eles moravam, no cortiço, um avisava o outro: olha, fulano, vamos para Brasilândia. Então formou do cortiço as casinhas populares da Brasilândia. Para mim era uma família só. Naquela época começou a vir o ônibus até Itaberaba. Se for olhar daqui da Brasilândia até Itaberaba, o que está enterrado de sapato velho no caminho, que de manhã quando o povo ia trabalhar, ele levava um sapato velho para poder pisar no barro. E quando chegava lá em Itaberaba, aí pegava o sapatinho melhorzinho, punha no pé para poder pegar o ônibus. Eu namoro uma moça, não é branca, não é feia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Quando vem batendo é nóis, o dela relampeia. Lenço branco na cabeça e argola na orelha. Vem batendo é nóis, o brinco dela relampeia. Namoro uma dona, não é branca, não é feia. Namoro uma dona, não é branca, não é feia. Quem tinha condições de comprar um terreno e construir, conseguia fazer uma casinha de alvenaria. Quem não tinha, realmente começou a construir o seu barraquinho. Então, o que aconteceu? A maioria das favelas foram tomando conta dessas áreas que a gente tinha, que eram essas áreas de mata, essas áreas virgens, terrenos públicos. Ele era clandestino, como era um terreno barato, nós compramos sem ter essa consciência de verificar isso primeiro. Então isso se deu, essa descoberta exigiu que os moradores se unissem para ver uma forma de tentar resolver. As pessoas foram chegando, né? Foram vindo para os bairros, e a Brasilândia não foi diferente, e que tem um grande número de ocupação que hoje não tem nem como resolver o problema. Com essa ocupação toda, nós temos a Serra da Cantareira, que é maravilhosa, né? E está sendo ocupada, né? A gente tem essa preocupação para que ela não seja mais depredada do que ela já está. Hoje nós temos cerca de 11% ainda da população que mora em loteamentos e favelas, 42% da população mora em loteamentos sem regularização. A Brasilândia sofre hoje com a degradação ambiental. E aí vem todo o problema da falta de infraestrutura, da falta de fiscalização, principalmente pelo poder público. E de um modo muito especial, acho que da participação efetiva da sociedade na questão de trabalhar a conscientização e ao mesmo tempo de discutir políticas públicas para essa região. É a mixigenação, o branco e o preto. Tô chamando a cozinha da banda Gueto e no tempero Black Shadow. Quando eu me vi como brasilandiense mesmo, a primeira visão que eu tive da Brasilândia foi a cidade, a Vila da Maldade. Por quê? Porque eu não podia sair pra rua depois das 7 horas da noite, a gente não podia ir pra escola sozinho. Eu assim, quando eu me liguei mesmo que era a Brasilândia, eu falei, pô, eu quero sair desse lugar, jamais vou viver nesse lugar. Acho que cerca de 30 anos atrás, quem morava na Brasilândia falava que morava na freguesia. Mas a Brasilândia realmente, por muito tempo, ela sofreu com essa marca de um bairro violento. O bairro ele cresceu. A violência, acho que em relação a antes,
diminuiu bastante. Só que assim, hoje a violência, assim, a droga, a criminalidade está mais nas mãos dos jovens. Os jovens de 14, 15, 18 anos, ao invés de estarem se divertindo, ao invés de estarem trabalhando, eles estão na rua sem opção nenhuma. Agora, o que isso acarreta? Isso acarreta o jovem ter uma perspectiva de vida. A ausência do poder público, se tratando da questão da Brasilândia, é a falta de investimento. Você morar mal e viver mal, isso é uma violência, uma agressão. Meu nome é Franciele da Silva Santos, eu tenho 17 anos e moro no bairro Jardim Damasceno. Quando eu comecei a frequentar o Arte na Rua, eu tinha 7 anos de idade. Eu era um cara assim, muito tímido, não tinha vontade para fazer nada, ficava só em casa assistindo TV. Eu aprendi a jogar futebol, aprendi capoeira, maculelê, era muito bom, eu adorava. E gosto de vir para cá, minha mãe fala que um dia eu vou ter que sair, eu falo, não quero. Eu estou trabalhando agora no Banco do Brasil e graças ao Arte na Rua, né, que eu estou lá. Eu já catei muito ferro velho, antigamente eu não tinha curso, não tinha nada. Agora eu estou no programa Jovem Trabalhador, Adolescente Trabalhador. Tem molecadinha que fica até hoje, 10 horas da noite, aí nas 11 horas da noite, moleque com 8, 9 anos. Isso não é idade pra molecada tá na rua. E por que tá? Porque a rua é o lazer deles, O que sobrou foi essa área aqui, que era previsto uma praça, e em 91 houve um forte deslizamento de terra aqui no Jardim Damasceno, várias famílias ficaram desabrigadas, eles vieram para esse espaço, na intervenção que houve do poder público, fizeram um abrigo provisório para essas famílias ficar aqui até se ver um outro local mais seguro para eles irem. E quando eles saírem, nós entramos aqui. E aí com a ideia de que fosse construída uma área de lazer, e aí foi apresentado isso em forma de dança, de música, poesia, e aí saiu essa ideia Arte na Rua porque ele iniciou na rua. Está na hora, né, do poder público dar uma olhada para isso. Ter escola técnica, ter São várias as coisas que as pessoas poderiam ter, né, para poder diminuir essas faltas, né, que a gente tem aqui. Ter um cinema, né? A primeira forma assim, de lazer, aquela coisa gostosa, quando eu entrei no cinema, realmente foi o cinema da Brasilândia que tinha aqui na Rua Parapuã. Eu me lembro, eu devia ter uns 8, 10 anos de idade, eu assisti um filme. O cinema Brasilândia, ele era muito importante, foi importante para mim, porque eu tive acesso e todo mundo tinha acesso a todo tipo de filme, né? No cinema passava filmes de Mazzaropi, Fellini, Charles Chaplin. Isso proporcionou assim um grande conhecimento, né, pra gente que era do bairro e que praticamente não tinha acesso a nada, né? Nem televisão a gente tinha muito acesso, porque era até restrita ainda naquela época o acesso à televisão. Primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa. Chuva de doce, vontade, trilhada e mandando o som que dá assim, tipo roupão. I don't you know, my money is life. Como uma mesa cheia de dólares no Brooklyn. Enfim, sonhei, nem sei como eu sonhava assim. 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 Agora com vocês, Antônia. Não vou resistir, ninguém vai me impedir. Sei que é difícil pra viver, se eu tô aqui é pra vencer. Essa sou eu sim, mulher sim, como todos. E a Brasilândia perdeu. A Brasilândia perdeu o Cine Brasilândia, a Brasilândia teve salão de baile, perdeu. A Brasilândia teve
uma academia de judô muito grande, perdeu. Então a Brasilândia perdeu muito em equipamento, a Brasilândia perdeu muito em diversão, em forma de lazer. Então perdeu muito essa característica de um bairro que tinha tudo no bairro, né? Tinha um banco, correio sumiu, cartório sumiu. Cartório tem, mas está lá em cima no Cantinho Sampaio, que não é Brasilândia, né? Falta um pouco de comércio, lojas de roupa, por exemplo, a gente só tem uma. E um lugar que a gente possa comer e conversar, o pessoal jovem, assim, que a gente não tem. Por exemplo, o pessoal conversa nas calçadas, na esquina, assim, é quase um point aqui da nossa esquina, que os meninos colocam música, não tem um lugar próprio, entendeu? Nós temos um parque, né, fantástico, e que a gente não tem acesso. Eu acho que falta conhecimento. E a gente sabe que daqui a alguns anos, se nós não cuidarmos, né, do nosso meio ambiente, nós vamos sofrer no futuro, né? A Serra da Cantareira, né, considerada, né, sabe, pela Unesco como uma das reservas com maior número de diversidade. Ela é fundamental e ela não pode ser destruída e pode ser aluna. Vim para o Jardim Princesa trabalhar no mutirão, pegar todos os bagulhos e colocar num caminhão, deixar a cidade limpa, sem poluição. O ar estando puro vai fazer bem para o pulmão. Joga o lixo no cesto, não jogue no chão. Vamos mostrar para os amigos que temos educação. Joga o lixo no cesto, não jogue no chão. Vamos mostrar para as crianças que temos educação. A Brasilândia nos pertence. Assim como a cidade de São Paulo nos pertence, assim como o Brasil nos pertence. A gente ter a consciência de ser cidadão para a gente se apropriar daquilo que nos pertence. E a gente que está no movimento social há muitos anos, a gente sabe que a gente só tem conquista quando a gente luta. O meu nome é Rosa Maria da Silva Araújo. Eu vim da Bahia em 1994, aqui para o Jardim Paraná, quando era ainda praticamente o início de tudo. Eu vim para cá porque eu estava chegando do norte, eu estava desempregada, não tinha moradia, e eu vim para recomeçar a minha vida. Meu vizinho aqui, que é o conterrâneo, né? Cheguei aqui, ele estava fazendo uma casinha daquelas casas de barro, casa de sapê, aquelas casas que faz lá no norte. Daí ele mostrou para esse terreno aqui e falou, olha, eu já dei isso aí bem para 10 pessoas aqui, mas eu tô doido por um vizinho aqui, e ele não me falou em nada de despejo. Foi muito difícil a construção de um barraquinho de madeira. Quando a gente empurrava ele ia para um canto. Quando empurrava do outro lado, ele ia para o outro lado. Aí quando eu estava descendo para ir trabalhar aqui, aí encontrei o oficial de justiça, soldados, tudo. Aí que eu parei ali e fiquei escutando. A única coisa que me deu para perguntar naquele momento era assim, isso aí é irrevogável? Um dos oficiais falou, olha, não, isso aqui vocês têm 30 dias para vocês recorrerem. Aí foi onde a gente começou, todo mundo. Fizemos uma equipe. O que a gente queria mesmo não era ser invasores, a gente queria ser donos da terra, nós queríamos comprar a terra. Foi quando houve um começo, entendeu, de reuniões a respeito do Jardim Paraná, e quando a gente começou a direcionar um trabalho para que não houvesse a reintegração de posses. A gente chegava nos lugares e quando a gente ia atrás de água, luz, essas coisas, a gente era recebido como invasores. Olha, eu bati de porta em porta aqui, em todo o bairro. Todas as portas eu bati. Eu ia de dia, eu ia de noite. Então depois conseguimos a negociação, porque agora a gente estava com documentação pronta, que nós agora não era mais invasores, era verdadeiramente donos. Então nós éramos aqui como indigentes. Jardim Paraná não tinha um endereço, não tinha nada. Brigamos com os Correios, conseguimos um CEP do bairro, conseguimos colocar o Jardim Paraná no mapa de São Paulo. Quando colocamos a água aqui, eu peguei um relógio daquele lá e mostrei para as pessoas. Isso é cidadania. Nós vamos chegar lá. E eu acredito que vai ser um paraíso. Para quem é mais novo do que eu, para quem está chegando também, tá? Para quem está chegando, porque a Brasilândia é um bairro maravilhoso.
educação. Eu acho que a gente tem que investir nisso, nessa participação. Morar na periferia não é problema. O problema é como você vai agir para mudar a periferia que você mora. Mas eu tenho meu umbigo enterrado aqui. Quando eu morrer, eu quero que a minha alma fique por aqui, não sai daqui não. É aqui que eu quero continuar a viver até quando Deus quiser, né? Nem do branco, nem do preto, bocada não tem jeito. Juntos são suspeitos, becos e aligueto. Raízes causam efeito, mantém nossos respeitos. Chapar o corpo de novo, fazer criança de bobo, vai se iludindo aos poucos. Cinema novo pro povo, informação para todos, cultura pro corpo. Desse jeito, vamos unir igual a